Apoio financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Olá, galera! Estamos dando início a mais um episódio do podcast Vamos Falar de Quê? Esse podcast é um produto oriundo do Prêmio Cultura na Palma da Mão, promovido pelo programa Aldir Blanc. Desde já agradecemos o Governo do Estado. E para dar um início ao nosso episódio, né, a gente vai falar sobre arte LGBTQIA+, e é bom a gente contextualizar. No Brasil, a questão de gênero é trazida à tona por artistas transexuais, transgêneros, travestis, drags, gays, lésbicas e queers. É uma cena que ganha cada vez mais notoriedade e exposição graças à temática que discute e, claro, a qualidade a trabalhos que esses artistas produzem. Da música à novela das 9, passando pela dança, teatro, artes plásticas, literatura e performances, surgem nomes que simbolizam a representatividade social e sua afirmação política. E hoje os nossos convidados são o bailarino Ian Quadros e o músico Rony Edu. Sejam bem-vindos ao podcast Vamos Falar de Quê? Boa noite. Oi, gente. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz. Me sinto tocado e emocionado de ter sido convidado aqui para falar sobre algo tão importante para a gente, né? Representatividade importa em todos os segmentos e em todo tipo de comunicação. Então, é isso aí. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. O mesmo que ele disse. Olá, pessoal. Rapazes. Tô bem feliz de estar aqui. Boa noite, né? Novamente. Tô bem feliz de estar aqui falando sobre uma temática tão importante, tão necessária, tão relevante na vida de todo mundo, especialmente na minha, que o foco do meu trabalho, da minha arte, né, é tentar fazer a diferença para pessoas que são como eu. E quando eu digo que são como eu, não somente, não tô falando de aparência, tô falando de vida, de estrada, enfim, de um lugar duro que a gente quer melhorar, né? Então é muito importante estar aqui, muito importante estar representando o que eu penso, poder ser uma voz, né? Para trazer perspectiva e novas ideias para novas pessoas. Eu quero começar assim a nossa conversa, o nosso bate-papo assim, abrindo essa pergunta para vocês dois, né? Eu quero saber se vocês acreditam que está acontecendo aí uma certa revolução na arte LGBTQIA+, em busca de mais reconhecimento. Olha, eu acho que agora a gente está num momento de efervescência total, né? Dessa galera LGBTQIA+. Eu não sei se apenas por ser... A gente sabe que a nossa sociedade é bem preconceituosa ainda, que a gente carrega diversas questões com relação às questões de gênero, né? As dissidências sexuais e etc. Mas eu acho que isso é de extrema importância o que está acontecendo agora, porque a gente consegue se reconhecer e diversas pessoas de diversas sexualidades, elas conseguem se ver nas coisas que estão acontecendo hoje no mundo artístico, né? Então eu vejo isso como uma questão exatamente positiva, assim, e necessária para a gente. A nossa presença, ela é muito importante, ela importa muito para as pessoas, né? Por mais que você esteja ali, às vezes nem falando sobre, né, o que a gente é, né, sobre a nossa sexualidade, mas o nosso corpo, ele é político, né? Quando a gente tá dentro da coisa, isso já conta muito, assim. As pessoas já conseguem ver, poxa, essa bicha afeminada faz sucesso. Por que não? Por que não eu, né? Por que não podem fazer sucesso as bichas afeminadas? Por que as travestis não podem fazer sucesso? Né? Então, essa efervescência, na minha concepção, é de extrema importância e positiva. E acho sim que as pessoas estão conseguindo mostrar mais a sua cara, né? Hoje. Não entendo, não consigo dizer assim, sociologicamente o motivo, né? Isso aí requer estudo e tudo, mas eu acho que é algo que é uma virada de chave, sabe? Eu acho que daqui pra frente a gente começa a normalizar o sucesso de pessoas de diferentes dissidências sexuais. Yes.
Então, acredito sim nessa revolução, mas eu não acho que seja necessariamente uma revolução de estarmos ocupando um novo espaço. Na verdade, a gente está sendo visto e percebido dentro de um espaço que sempre foi nosso. A arte, por exemplo, a gente que é LGBTQIAP+, nós temos um acesso, uma liberdade maior para pertencer à arte, para poder exercer a arte na nossa vida. E ela é instrumento de várias coisas na nossa vida. Então, assim, eu acho que a gente está podendo ser visto e reconhecido, sabe? Depois de muito tempo. Por exemplo, desde os anos 90 da cultura ballroom, né? Que foi criada nos anos 70, dentro de prisões, na periferia, por travestis pretas. Nós sempre fomos material de inspiração, material de criação, material de roupas, de performance. Mas não era a gente quem estava ali nos palcos, não era a gente que estava no letreiro, não era a gente nem quem estava dançando ali, não era nem a gente quem estava levando os créditos, porque muitos dos nossos trabalhos a gente precisava de, quando eu digo a gente, né, nós a comunidade LGBTQIAP+, nós não precisamos, mas fizeram a gente pensar que a gente precisava de outras pessoas representando a gente na nossa frente com o nosso trabalho, o nosso suor entregue a uma outra pessoa, né? Não necessariamente entregue, ou não de forma talvez pejorativa, mas que uma outra pessoa, uma pessoa geralmente branca, uma pessoa padrão, que estivesse num lugar de mais privilégio, pudesse exercer isso, fazer isso pra gente poder ser visto. Nos anos 90 a gente tem isso com a música Vogue de Madonna, por exemplo, que fala da cultura da ballroom, do voguing, né? E assim, uma cultura extremamente periférica, preta, uma contracultura. E assim, depois que Madonna lançou essa música, que a gente começou a sociedade, né? Começou a dar visualizar aquela cultura, aquelas pessoas dentro daquele espaço, dentro daquele ambiente. Então, assim, eu particularmente, assim, tenho um sentimento de gratidão, assim, porque você, poxa, que honrado, que legal que ela fez isso. Porém, para o resto do mundo, ela meio que foi uma criadora. E a gente já estava nesse lugar tem tempo. A gente está aqui tem muito tempo. A gente está na música tem tempo. Porque agora a revolução também se trata da gente poder ser a gente, poder falar quem a gente é, né? Nos assumirmos, vivermos nossas cores, nossa sexualidade, nossa vida. E antes a gente não tinha direito nem disso. Então a gente vivia escondido, mas a gente sempre esteve lá. A gente sempre esteve aqui, né? Então, é basicamente isso. Acho que agora a gente está sendo visto. A revolução está sendo agora de poder falar sem morrer, ainda que estejamos morrendo, né? No Brasil, mais transfóbico do mundo, né? Violência, transfobia, LGBTfobia aqui no país é gritante, né? Eu, por exemplo, com bicha afeminada, bicha parda do interior afeminada, tenho medo de sair de casa com a roupa que eu quero, sabe? A gente pode estar num lugar muito de vislumbre das pessoas, de encontrar arte, de ser divertido, de ser performer, de ser bonito, de se olhar, bonito de se ter por perto, mas ainda assim a gente tem medo de sair, medo de viver. Então, assim, a revolução, ela é constante e a nossa luta também vai ser. Então, uma hora vai parar, não saberemos, não sei se acho que não vou estar vivo, mas quando eu estiver vivo, quero ter forças para poder deixar o mundo melhor para mim e para as pessoas como eu. E para quem é diferente também. Arrasou. Eu tenho duas perguntas. Assim, duas em uma. Primeiro, eu queria perguntar se vocês acreditam que existe espaço para a comunidade LGBTQIA+, de fato, na arte. Quando eu digo que existe espaço, se existe ali o espaço... Se existe espaço ou se a gente tem que lutar para chegar lá e fazer acontecer. E a segunda coisa que eu queria falar é se vocês acham que, falando nacionalmente, artistas como, assim, pessoas que estão muito na mídia agora, Pablo Vittar, Glória Groove, que são... Lineker, sim. Que são artistas LGBTQIA+, e que... estão fazendo muito sucesso e entrando na casa das pessoas. Vocês acham que isso reflete e tem influência na vida de vocês aqui? Acho sim. Acho que esse espaço, na verdade,
é um espaço que a gente força a porta para entrar. Não acho que seja um espaço que a gente... Que é dado, né? que é dado, que a gente receba de bom grado, que as pessoas estão ali, não, vem cá. Deixa eu ver o que você tem para mostrar. Eu acho que é um espaço que é goela abaixo, assim, sabe? A gente ainda está nesse nível, né? Nada foi fácil. Se você pesquisar a construção desses artistas até chegarem onde eles querem chegar, onde eles estão hoje, foi muita batalha, muita luta, né? Talvez não internamente, não em casa, mas é com a produção cultural mesmo, com os nãos que as pessoas recebem, né? Com o não sei se é isso mesmo, meu público não vai gostar muito de ouvir isso, enfim. É muito murro em ponta de faca. É um espaço que existe, né? Como o Ian trouxe, é um espaço que é nosso, né? Um espaço que é nosso. Mas ele não é um espaço que é visível a nós, que é tocável a nós, de maneira fácil. A gente precisa forçar a porta para entrar, né? A gente precisa dar as caras e produzir e pagar para estar nesses lugares. Pagar para estar. Isso acontece muito, né? Com o artista, principalmente a gente de interior, assim. E quem está começando, eu acho que já é difícil de maneira geral, mas para um LGBT que está começando, eu acho que é especialmente difícil. Porque você tem algumas questões e carrega algumas questões que são aqueles muros, né? Que a gente ainda tem que saltar para conseguir chegar do lado de quem não nasceu com essa barreira, né? De quem não se reconhece como LGBT, que é AP+. Enfim, eu acho que esse espaço existe. Acho que essa galera que está na mídia, elas são de fundamental importância pra gente. Porque, como eu já tinha dito, eu acho que quando você tá no lugar e as pessoas dizem, fulano de tal se parece com você, né? Poxa, esse trabalho é muito bom, né? Eu, por exemplo, lancei uma música recentemente e eu via muito assim, nossa, seu trabalho parece com o de Matheus Carrilho, sabe? As pessoas fazem essa associação. É um artista LGBT, né? É um artista gay. Então, isso é importante, as pessoas referenciarem, porque essas pessoas abriram os caminhos. A gente entende, hoje, com a efervescência do cenário pop no Brasil, por exemplo, que esses artistas foram de fundamental importância para que a gente entrasse na casa das pessoas, para que a música pop entrasse na casa das pessoas, né? A música pop nacional, que eu digo. Então, eu acho, assim, que é muito importante que a gente consegue... Essa galera abriu portas pra gente, mas eu não acho que é um espaço que tá ali, cedido, né? É um espaço meio forçado. Inclusive, você falou de Matheus Carrilho, eu lembrei, porque ele veio já da Banda O, né? Sim. E aí a Banda O, ela foi uma banda formada por uma transexual, e aí tem Matheus Carrilho, tem o outro também, que ele é gay. E na época fez muito sucesso, eu me lembro super da Banda O. Foi, assim, a galera se sentia muito representada mesmo. Eu queria fazer só, baseado no que você falou, assim, uma dúvida. Você acha que o artista faz parte da comunidade, ele tem que, não obrigatoriamente, mas tem que mostrar que faz algo de uma certa forma melhor do que os outros para ser reconhecido, para ser mostrado? Com certeza, porque assim, como a mediocridade não nos é permitida, vamos dizer assim, e que ruim, que essa pressão que a gente sofre, mas ao mesmo tempo eu sinto como que bom, né? Porque gosto do meu corre, gosto de estudar, gosto do trabalho das minhas amigas, enfim. Mas qual foi a pergunta mesmo? Acabei de esquecer. Sobre isso de sempre se provar o melhor, né? Claro, porque assim, por exemplo, a gente vê hoje, como a gente estava falando aqui antes de começar a gravação, sobre conteúdos que viralizam, né? Que eu, às vezes, estou no celular olhando aqui na rede social, aí aparece um vídeo de um homem branco, fortão, padrão, vamos falar que é fake, eu não acho que é fake, olhando pra câmera, só olha pra câmera, e aí tem 500 mil visualizações. Sabe-se lá por quê? Oh my God, não sabemos.
Enquanto, às vezes, nosso trabalho, né, que é o de esforço, de estudo, não tem essa visibilidade, né? Assim, por exemplo, o TikTok tem sido um grande difusor, né? Eu enxergo uma ponta positiva e uma ponta negativa nele. Uma ponta positiva é porque, assim, as pessoas estão se movendo, estão dançando, estão consumindo música, estão conhecendo outras coisas, né? Do ponto de vista ali, estão se divertindo, que é o mais importante. E arte também, né? Porque, assim, arte é minha vida e a minha profissão. Então, eu falo de um ponto de vista de arte, um ponto de vista que eu ganhar dinheiro. Mas a arte, ela é para todos, de forma geral. Não é porque eu não sou cantor que eu não posso cantar, na verdade. Porque assim, eu não sou cantor, sou cantante, né? Mas assim, e tem essa outra ponta que pessoas que não têm um estudo, uma capacitação, porque assim, não é um ponto de vista de recalque se inveja, né? Tipo, olha, aquela pessoa ali tá famosa e eu não tô. Não é sobre isso. É sobre, às vezes, que eu sofro, que eu escuto nãos, que eu penso em desistir, né? Eu estou com 26 anos de desistir, com 26 anos de uma carreira que você está pré-estabelecido, que você se dedica a anos, né? É uma coisa triste de se pensar, né? Mas a gente enfrenta essa realidade todo dia, a gente enfrenta essas coisas, enfrenta essas questões, a gente enfrenta problemas para se especializar, né? E essas pessoas que às vezes estão ali por uma estética ou porque são famosas, têm popularidade, estão tomando o lugar da gente de trabalho mesmo. Sim. Enquanto, tipo, poxa, sabe, eu falo do quesito quanto bailarino e coreógrafo, né? Por exemplo, a gente vê os TikTokers, que são pessoas comuns, transeuntes, mas que recebem título de TikTokers, porque, né, viralizam, fazendo coreografia de músicas famosas, músicas que estão viralizando, músicas que estão chegando ao primeiro número 1 no Spotify, né? Então, assim, e é uma pessoa que não sabe dançar, uma pessoa que pegou um passo, que já criado, um passo com história, um passo com contexto, um passo feito por profissionais, tem uma história por trás do movimento que a gente vê, né? E ela se descontextualiza e banaliza, né? Então, isso é um grande problema o problema não é a pulverização, o problema é como o sistema alimenta e como a gente já alimenta esse sistema também, né? Então, assim, você quer que meu amigo Rony cante no seu cante e faça um show pra você, paga. É uma coreografia minha, paga. Eu estudei pra isso. Não é vagabundagem, não é brincadeira. É divertido, mas é um trabalho, é um corre, sabe? Que a gente, olha, tem que se desdobrar e desdobrar pra trabalhar, pra pagar um projeto que a gente quer fazer, pra ver se vai dar certo, pra poder pagar um próximo, pra ver se vai ter um maior. Uma pessoa, por exemplo, um cantor, um Rony músico, que quer lançar a próxima música, a gente tem o curso de gravação, curso de produção, curso de coreografia, curso de locação, curso de várias coisas. E a gente que é independente, a gente tem que fazer isso aqui, fazer das tripas coração, para estar no lugar. E quando a gente vê uma pessoa que tem um privilégio sobre a gente, única e exclusivamente por aparência ou por estar em outro contexto, deixa as coisas mais difíceis. Mas não me faz querer desistir, também não. O que me faz querer desistir às vezes é ponto de vista pessoal, eu comigo mesmo. Mas isso me dá motivação a buscar o meu espaço, porque o que é meu, e o que eu estudo vai valer a pena, sabe? Então, basicamente é isso. Vocês acham que dentro da própria comunidade, de alguma forma, existe também uma certa desvalorização, assim? Sim, com certeza, com certeza. Assim, porque, voltando nessa coisa, querendo ou não, gente, quando a gente fala de comunidade LGBTQIA+, né, quando a gente fala do mundo, quando a gente fala da sociedade, a gente fala da estética da pessoa, da aparência, da cor da pele, tipo de cabelo, tipo de corpo. E, por exemplo, agora que a gente está vendo uma mudança no cenário que eu tenho visto muito positiva, me deixa muito feliz, que, por exemplo, a gente agora está vendo travestis em palco, dançando com o Pablo Vittar, com Glória Groove. Tá vendo travesti cantar no programa de... Você tá comendo uma pizza com sua família tradicional brasileira, comendo uma pizza e escutando a travesti cantar. Atuando em novela. Então isso é muito importante. Mas assim, dentro da... porque assim, a comunidade, ela não é a par da sociedade. Nós somos uma comunidade por conta de experiências que a gente vive, né? Mas a comunidade é um reflexo social. Então, assim, dentro da comunidade existe o racismo, transfobia, gordofobia, como é que é o nome? Elitismo, classicismo. Então, assim, a comunidade é um reflexo. A gente
se entende enquanto comunidade porque passamos pelas mesmas dores. Mas tem lugares dentro da comunidade também que são privilegiados Sim, naturalmente. Não estamos blindados, né, de sermos também essa pessoa que prejudica a própria comunidade, né? Acho que isso aí, na verdade, é muito... É o ser humano mesmo. A gente sabe, fogo, assim. A gente atrapalha e a gente, enquanto gays, atrapalhamos outros gays também. A gente, enquanto travesti, atrapalha outras travestis. Enfim, com diversas opiniões que são travestidas de opiniões, mas, na verdade... Eu não sei nem se é legal falar travestidas, né? Mas que estão disfarçadas de opinião, Boa. né? Correção boa. E são só preconceito mesmo, assim. E acaba derrubando, sabe? Um trabalho que já vem sido construído, assim, né? E que a gente sabe que por conta dessas questões que a gente carrega na sociedade, é uma coisa que pode ruir a qualquer momento. Então, a gente faz com muita delicadeza e com o medo mesmo. O medo as coisas desandarem, né? Porque aí é muito mais fácil você jogar, né? Jogar pra fora ali da programação, jogar pra fora do que vai ser escutado, né? Porque é difícil. A gente vê isso com essa diferença muito grande, né? De privilégios, assim, a comunidade e fora da comunidade. Essa questão agora do DJ Ives, por exemplo, né? Geral da classe artística apoiando o cara, né? Apoiando porque acha que ele já tá pronto para ressocializar, que ele já, né? E se fosse uma bicha, será mesmo que a gente estaria trazendo ele de volta? Ela de volta, né? Se fosse uma travesti, será mesmo que a gente estaria apoiando mesmo, sabe? Sim. Porque a gente é um eterno joga pedra na Geni, né? Então é um negócio muito... É impressionante você citou esse caso e as pessoas comparando, né, com a Carol Conká. O nível do cancelamento dela, né, em comparação com o cancelamento de DJ Ives, que é algo, assim, discrepante, totalmente diferente. Completamente. E ela, graças a Deus, assim, ela tá se reerguendo. Acho que a gente não pode excluir. A gente não pode excluir a artista, que é a Carol Conká. Sim. E enquanto ele que... Pra mim, eu não vejo que ele possa estar sendo errado. Se arrependeu ou etc. Mas que na hora de ripar na internet, né? De você... É ripar ou hypar? Hypar na internet. Nós estamos no Brasil, Pronto, então fica contente. Hypar na internet pra lacrar mesmo. Todos os artistas criticaram. Logo Sim. depois... Tava lá todo mundo, colocou no palco e etc, abraçando. Então, realmente, é como você Parece falou, que é um efeito né? dominó, né? É igual acontece com cancelamento. Se um faz, aí vai todo mundo fazendo. Aí agora, nesse caso dele, que aí um posta uma foto, aí o outro vai lá e apoia e comenta e vai... Efeito manada, né? Assim, É isso que eu digo, assim. É muito mais difícil quando somos nós, né? Quando é uma bicha, quando é uma travesti, quando é uma sapatão, né? Quando é... A gente sofre muito mais pra ser reiterado ali, que é pra ser aceito de volta, do que alguém com os privilégios que esses caras têm. Eu acho que tem muito a ver também com a bolha que a gente vive, assim, porque quando eu falei, por exemplo, de Pablo Vittar, Glória Groove, que são pessoas que estão ali domingo na televisão, que estão aparecendo, que tá entrando na casa da família tradicional brasileira, sabe? Mesmo que, assim, não seja por vontade, assim, própria, mas se vai ligar a televisão lá e vai estar. Então, assim, às vezes dentro da bolha da gente, a gente acha, por exemplo, da banda UOL. Fez muito sucesso, mas de repente, pra bolha da gente, a gente tem uma visão que lá pra essa galera da família tradicional Nem sabe quem é, entendeu? Então, é essa questão também que quando eu falo de se existe esse preconceito dentro da própria comunidade. Não preconceito, mas... A discriminação, Mas mas também. preconceito também. Amiga, é assim. Tá tudo... crítica. Dei nome aos bois, é isso mesmo. Eu acho que é muito claro a gente ver também muitas pessoas da comunidade realmente criticando o trabalho do outro, por exemplo, principalmente quando é um artista independente, quando faz, e eu acho que é muito importante que a gente possa divulgar também, diversas
pessoas criticando, falando assim, nossa, olha aqui, olha isso, olha como canta mal, olha que trabalho, que música ruim. Nunca tá bom. Então, cadê esse gás? Principalmente prega. E o que me dá mais agonia é essa hipocrisia de, tipo, você tá ali batalhando, aí posta de Glória Groove, de Pablo Vittar, lógico que são ícones e que realmente precisam ser postados, mas quando tem uma artista independente que precisa desse apoio, principalmente nesse início, gente, que é impulsionar esse artista, não faz isso, só quer criticar, né? É porque, assim, é um reflexo social, né? Então, assim, naturalmente, a gente vai dar mais atenção àquilo que tá em ascensão à evidência, né? Por exemplo, a maioria das pessoas fala assim, quando alguém estoura, né? Quando alguém bomba, ela fala assim, ai, fulano, onde é que fulano tava? Quando é que fulano tava que ninguém sabia, do nada apareceu? Não é que não apareceu do nada. Ele tava lá batalhando. A gente tava suando, ouvindo não. A gente tava deixando de pagar uma conta um dia pra pagar uma gravação ali. Deixando de comer uma coisa que a gente gostaria, ou deixando de arcar com um compromisso importante pra poder pagar pra fazer um vídeo. Sabe? Então, assim, é um começo muito trabalhoso. E, assim, a gente também vive num país onde a arte a arte que dá certo é a arte que chega na televisão. A gente vive nesse país. E não é culpa da população, porque nós somos um fruto de construções sociais. Nós temos um contexto histórico, então, assim, a gente responsabilizar a população por isso também é um equívoco, na minha concepção. Lógico, cada um pode se esforçar também, mas, assim, como é que eu vou me interessar por arte? Como é que eu vou colocar meu filho para ser um bailarino se eu não cresci com essa perspectiva de que a dança poderia ser uma profissão? Como é que eu vou, enfim, incentivar meu filho se eu escuto de outras pessoas que a arte não dá dinheiro? Mas você é bailarina? Não, você é bailarina, você trabalha com o quê? Ainda bem que eu não posso falar palavrão. Entendeu? Então, assim, a gente luta o tempo todo com isso porque a gente não é enxergado enquanto profissional. Nós somos enxergados como, não sei, pessoas... Entretenimento. Somos entretenimento. Quantas vezes, inclusive, gente, vou dar uma dica pra todo mundo que tá aqui, todo mundo que for assistir, pra quem chegar. Se vocês conhecerem uma pessoa que for dançar, fala assim, eu danço. Não pede pra ela dançar, não. Na frente, assim, de vocês na hora, porque é frustrante. Entendeu? Tipo, o bobo da corte me diverte aí, eu tomo um chocolate. Então dança aí. Então dança, isso. Então prova. Não é então prova, tipo assim... Então me divirta. Tipo me isso. Divirta, porque aquilo ali... Você não vai falar pro médico aqui, aí você vai cortar seu braço e vai dizer, me costura aqui. Você não vai fazer isso. Até porque se você fizer isso, algumas questões envolvidas. E essas coisas, elas são tão intrínsecas na gente, assim... É uma coisa que foi ensinada, né, pra gente tanto, esse lance do ser artista, e aí talvez não é nem o tocante à questão da sexualidade, mas de ser artista, propriamente dito, que, assim, eu falo por mim mesmo, assim, eu sempre tive vontade de fazer música. Na verdade, eu sempre soube que eu sou da arte, assim. Eu acho que existem hoje muitas pessoas que são reconhecidas como artistas, que são celebridades. Pra mim, elas são celebridades. Ser artista é outra coisa. Boa. Eu acho que ser artista, você sabe. Eu não vou falar, não vou citar nome, não vou dizer quem é, mas eu acho que artista, você sabe quem é artista, sabe? Por vários fatores. Vários. Existem celebridades e artistas. Mas eu, por exemplo, eu me identifico como artista desde muito tempo, assim, sabe? Eu sempre amei, sempre fui apaixonado por... Não sabia necessariamente que seria a música, mas eu sempre fui apaixonado por arte, das suas diversas maneiras. Tanto que já participei de companhia de dança e teatro, né? 10 anos participando de uma companhia de dança e teatro. Já fiz apresentações musicais e afins, etc. Mas eu sempre me sabotei, no sentido de... Eu não vou profissionalizar isso, porque isso é uma coisa que as pessoas não valorizam, que não dá grana, sabe? Não vou investir, não vou fazer isso. Então eu sempre me sabotei nesse sentido, né? Eu sempre me sabotei. As coisas começaram a mudar no ano passado. Mas assim, eu sempre me sabotei achando que... Com medo e vergonha. Assim, eu sempre pensei, por exemplo, eu sempre escutei muito...
você precisa sair daqui. Você precisa sair daqui, você precisa sair daqui. Porque isso aqui é pequeno pra você, etc e tal, bará. E eu ficava com isso na cabeça, mas eu vou sair daqui e vou dizer pras pessoas, eu vou lá pra ser artista, lá fora, elas vão rir de mim e falar, vai passar fome. Entende? Existe essa sabotagem que a gente faz por conta dessa construção social, né, que diz que o artista você é artista, você trabalha com, você ganha dinheiro com, sabe? E aí a gente volta naquela questão, o que deu certo é o que tá sendo visto, então, né? É mais pra ser, a gente, né, a não ser que você seja uma pessoa extremamente privilegiada, porque existem essas pessoas lá, mas assim, quem não persistiu, não chegou, né? Então a gente precisa começar de algum jeito. Sim. E é basicamente isso, assim, eu acho que essa questão, ela está atrelada à sociedade como um todo, não é sobre ser gay, lésbica, transexual, enfim. Mas quando tem isso, eu acho que é um agravante, é um outro agravante, né? Porque você aí tem mais uma questão, né? Se você vai ser aceito ou não quando você conseguir realizar os planos que você tem. Entende? Se as pessoas vão consumir sua arte, né? Se elas vão consumir o que você tem para oferecer. Mas eu entendo que a gente está a passos lentos, com muitos espaços, né? E galgando muitos postos hoje, né? Então, quem sabe futuramente, sei lá, quando a gente estiver bem mais velho, a gente consiga... Kakuras. Consiga ver algo realmente consolidado, sabe? Tomara que a gente consiga. Tomara. Achei. E só um parênteses aqui, que a gente fala sobre ocupar espaços, né? E a gente falou sobre como isso não é dado pra gente, esse espaço ninguém entrega de bandeja pra gente. Basicamente, nada na nossa vida, assim, olha, eu sou uma pessoa privilegiada de muitos aspectos, tenho uma rede de apoio muito boa, muito incrível. Mas os lugares que a gente, praticamente tudo na nossa vida, a gente tem que enfrentar, sabe? A gente tem que lutar pra conquistar. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo, se eu quiser sair na rua com essa roupa e eu tenho medo de sofrer alguma coisa, mas eu não posso deixar de usar essa roupa, eu não posso deixar de sair de casa. Eu não posso deixar de ser eu, porque a minha presença, a minha postura vai ser inconveniente pra outra pessoa, vai ser demais pra outra pessoa, vai chocar. O que choca? A minha presença, meu corpo, minha voz choca, tá? Eu não sei o que choca, sabe? Mas eu não posso ficar preocupado como você me enxerga ou como a minha presença afeta você, porque eu tenho que viver minha vida. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que pagar a conta, tenho que namorar, tenho que ter pra chorar debaixo do chuveiro também. Quando acontecer, entendeu? A gente é gente. Tudo bem. Sim. E tá tudo bem, gente, eu prometo, tá? Mas é isso. E a gente vai ocupar os espaços. A gente vai tomar. Tomar o lugar que é nosso. A gente tem que exigir respeito. A gente tem que exigir coisas. E eu sei que eu sou uma pessoa reativa. Eu sou uma pessoa reativa. E às vezes, assim, pode parecer que eu faço as coisas ou falo as coisas simplesmente por gostar de confusão, mas a questão não é essa. Quando você é desrespeitado durante a maior parte da sua vida e continua sendo, como é que você fica? Como é que você reage? Você vai ficar abaixando a cabeça, você vai ficar tentando dialogar com quem nem quer dialogar com você? Você vai tentar dialogar com quem não quer nem ver você vivo? Você vai dialogar como? Uhum. Se a gente desrespeita, como é que você vai sair disso? Tem revolução social, não é feita de uma cirandinha, a gente ao redor de uma fogueira conversando, sabe? Tocando violão. E não que a gente tem que necessariamente partir para uma agressão, mas assim, a gente tem que saber se defender de várias formas. Fisicamente, mentalmente, psicologicamente, profissionalmente. Então, assim, a gente vai tomar o espaço sim, porque a gente tá cansado de viver, por exemplo, como estamos falando de arte, nos bastidores, nós sempre estivemos lá. Nós sempre estivemos aqui. Sempre. Na vida, na sociedade, na cultura, sempre. Nós somos fomentadores, desde sempre, não só enquanto LGBTQIAP+, mas enquanto seres humanos. Então, assim, já passou da hora da gente tomar esse espaço. Já passou da hora, então a gente vai tomar. Porque é isso. A gente tem com pressa. Uhum. A gente já passa por muita coisa, a gente não quer mais passar. E o que é representatividade para vocês hoje, dentro do cenário artístico? Nomes? Você tá dizendo o que No geral.
Como vocês se sentem representados? Eu me sinto representado hoje, assim. Quando eu vejo o Pablo Vittar, Sim. aquela bicha completamente afeminada. Por mais que, assim, talvez no meu dia a dia, por uma desconstrução, porque eu já ouvi muito sobre ser afeminado na infância, então eu acho que eu me blindei de muitas coisas. Poderia ser até mais hoje em dia. Mas eu me sinto mais livre, assim, quando eu tô com meus amigos. Mas, assim, acabou que virou, que se solidificou a coisa e, né, eu acho que aí voltar é meio que forçar a barra. Não sei, eu entendo dessa forma. Mas, assim, quando eu vejo uma bicha afeminada, como Pablo Vittar, como Glória Groove, sabe? Que também passou, e os relatos estão ali, pelas mesmas coisas que nós. E hoje conseguem colocar isso de maneira que as pessoas consumam, eu entendo que eu estou sendo completamente representado. Quando eu vejo Matheus Carrilho lá, né? Outras pessoas, quando a gente mais transgressores, assim, a gente viu Cazuza, porra, a gente tá falando a gente tá falando de agora, mas assim, antes já... quanto tempo isso não tá acontecendo, né? Renato Russo, Cazuza, essas pessoas chegaram, Cássia Eller, olha quem vem trilhando o caminho. Cássia Eller não era uma simbologia de feminilidade, né? E Cássia Eller derrubou alguns muros, mesmo não falando necessariamente sobre a sua sexualidade, mas é como eu disse no começo, o corpo de Cássia Eller importa. A forma como que ela se comportou, a forma como que ela se portava é completamente importante pra gente ter hoje, né, as meninas que gostam de meninas da forma que estão. Então, eu entendo, assim, que isso é uma trilha, né, pra eu caminhar, pra eu correr hoje, alguém caminhou um processo muito longo, uma estrada muito longa, sabe? Daqui pra Planalto, assim, daqui pra... alguém caminhou muito pra chegar, sabe? Não é uma trilha pequena. E eu me sinto representado, sim. Acho que a gente precisa de mais espaço. Até que isso seja... Até que a gente não seja colocado numa caixa. Porque hoje é muito isso, assim. Música... Existem as caixinhas, né? Assim, música LGBT... música de viado, música de não sei o quê. Até que isso seja música. Mas eu tô falando de um mundo ideal. Talvez eu não acompanhe esse mundo, porque a gente sabe que a gente precisa ser encaixado, segmentado em alguma coisa para, né, as pessoas conseguirem nos identificar, né? A gente precisa ser colocado ali naquele lugar. Talvez a gente não acompanhe isso, mas eu acho, sim, importante que essas pessoas apareçam, essas pessoas estejam lá, para que a gente mire, né, em alguém que se parece mais comigo. Aí você vai entender quem é que se parece mais comigo dentro desse cenário, né? Quem se parece mais comigo, que eu queria muito fazer, né? Então, eu consigo reconhecer pessoas que fazem apenas música, que são pessoas LGBTs e que fazem apenas músicas que não necessariamente falam sobre questões da sexualidade, da nossa sexualidade, né? E estão apenas ali. E a gente sabe, né? Que é mais importante. Porque por muito tempo as pessoas se calaram, né? A gente via, assim, muitas pessoas em silêncio, que eram da comunidade, mas que não diziam, porque achavam que aquilo ali ia prejudicar seu trabalho, né? Sua carreira. Rick Martin, eu consigo pensar claramente nisso. Entende? Eu acho que existe muito ainda hoje, né? Acho que muita. A gente ainda vai descobrir, ou não, muitas histórias na frente. A gente falou vocês falaram de Cássia Eller, Cazuza. Eu me lembrei de Ney Matogrosso, gente. Com certeza. Naquela época, o cara fazia o que fazia, sabe? Como aquele extravagante cantando menina só é homem, menina com a só é homem. voz, com tudo. É assim... E, assim, tem uma relação também que a nossa geração, né? Tem um choque com a geração passada de LGBTs. No sentido de que, por exemplo, Cássia Eller, ela nunca falou propriamente das coisas, né? Falaram que ela nunca levantou bandeira, mas assim, o
o nosso entendimento, nosso jeito de falar sobre as coisas. A gente não falava sobre muitas coisas. A gente falava sobre transfobia, a gente não falava. Nós éramos GLS, gente. Gays, lésbicas e simpatizantes. What the fuck é simpatizante? É tipo assim, eu trato igual gente. Olá, tudo bom? Queria colocar na bandeira, até que não era fazer parte da comunidade. Então, assim, às vezes a gente critica o posicionamento antigo da pessoa, mas a gente tem que entender também o contexto que ela estava inserida. Nem Mato Grosso, né? Extravagante, cantando Menina, Seu Homem, rodopiando e cantando, gritando, performando. Muitas pessoas, né? Falam assim, mas ele falava que não defendia bandeira e até hoje ele tem esse posicionamento e tal. O que... Enfim, mas falando sobre aquela época, não se falava da forma que fala hoje. Não se podia falar o que falava hoje. Não se podia ser. Assim, na minha memória, assim, a única transexual, a única travesti, né? Mulher trans que eu vi na televisão que era respeitada, assim, que era tratada de como... que aparecia na televisão, foi Roberta Close. Roberta Close, modelete, boneca, estilo Barbie. Aquele corpo ali, sabe? Era visualizado, era respeitado por um ponto de vista, por parecer uma mulher, por uma passabilidade. Mas e a travesti periférica que hoje a gente vê nos shows, que a gente vê na arte, sabe? A gente tem uma Lineker, temos uma Linda Quebrada. Sim. Elas apareciam naquela época, não apareciam. Então, assim, as coisas estão diferentes hoje até pra gente poder falar. E tem uma frase muito babado que aparece no Homecoming, né? Beyoncé, que é de Marian Wright Edelman. Ela era advogada e ativista pelos direitos civis nos Estados Unidos. A frase fala, tá em inglês, né? Mas traduzindo fala, você não pode ser o que você não vê, né? E representatividade é isso. Representatividade é criar perspectiva, é virar um lugar aqui, para esse lugar se materializar e você chegar nesse lugar, né? Porque assim, por exemplo, a gente viu uma prova disso, por exemplo, com a Pantera Negra. Quantos meninos, né, quantas crianças pretas, meninos ficaram tipo, assim, alucinados, porque finalmente tinha alguém no cinema que sabe que eles são mais novinhos e tal, não acompanha os quadrinhos e tal. E até a gente também. Super-heróis negros, o protagonismo preto, enfim. O quanto isso fez diferença na vida dessas crianças e vai fazer quando eles crescerem. Então, assim, de ver uma pessoa, tipo assim, poxa, eu pareço com esse cara, eu pareço com essa mulher, eu pareço com essa pessoa. Ela é como eu, então eu posso chegar onde ela tá. Se eu tô vendo ela lá, eu também posso estar. Então, por isso que a representatividade é tão importante. E a gente tem que entender também o nosso lugar, né? Tipo, quando a gente fala de representatividade, a gente tem que entender também a representatividade do outro, né? Porque não é porque tem uma pessoa que é como eu que tá ali, mas tem uma amiga minha que não vejo ninguém na televisão como ela, eu não vejo ninguém em ascensão em evidência. Então, assim, a gente tem que lutar por todo tipo de representatividade. A gente tem que escutar vozes de pessoas que a gente talvez até pense assim, nada a ver. Mas por que nada a ver? O que eu tenho visto, por exemplo, também, já puxando, é assim, as pessoas não binárias, né? Que agora temos um termo para as pessoas não binárias, né? Assexuadas e tal. Enfim, agêneras, na verdade. E assim, eu vejo um preconceito dentro da comunidade da gente ter uma relutância em que tem um tema que causa muito deboche hoje, que é a linguagem neutra, o pronome neutro. Assim, é uma questão a ser trabalhada, uma questão a ser estudada, segmentada, assim, estudada, estruturada para virar algo concreto, assim, pra gente poder falar e poder educar também as pessoas, porque nem a gente da comunidade sabe ainda como se referir e usar a linguagem correta. Mas é um movimento muito errado também a gente ficar debochando disso, sabe? No começo eu ficava debochando, infelizmente, sabe? Porque eu não entendia, até que eu fui conhecendo pessoas, novas vidas, novas realidades, porque o que faz a gente mudar também nossa cabeça são nossas experiências. E assim, minha arte me proporciona muitos encontros incríveis com pessoas imensas, e não de popularidade, mas imensas de várias coisas, de mudanças, assim, sabe? De referência. E essas pessoas, a gente meio que debocha delas, enquanto a comunidade hoje, sabe? A gente vê na internet os ataques, a brincadeira, mas assim... Mas se alguém for transfóbico, a gente não vai... Transfóbico, por exemplo, chamar uma travesti por um pronome errado, a gente não vai ficar puta, a gente não vai lutar. Antes isso acontecia e era normalizado, né?
Aí a gente foi aprendendo, então assim, eu sinto que nós vivemos 2 caminhadas. A caminhada dentro da comunidade e a caminhada da vida. São 2 lugares que a gente tem que ir. A gente tem que seguir, puxar quem tá com a gente, né? E do outro lado, temos que puxar às vezes as pessoas, mas ainda assim enfrentando todo um outro sistema, né? E como o Rony falou, muita gente correu pra gente estar aqui hoje. Muita gente preta, periférica, muita travesti morreu pra gente estar aqui hoje, né? Deu sangue, não do ponto de vista quero me sacrificar, mas porque lhes é negada a vida. Se não me engano, a perspectiva de vida de uma travesti é 35 anos. Como é isso, né? O Brasil é o país que mais pesquisa sexo com travestis nos sites pornô e é o país que mais mata travesti no mundo. Algo de errado não está certo, right? Então, assim, a gente precisa da representatividade pra gente normalizar essas vidas. Normalizar essa pessoa na nossa casa. Normalizar ver essa pessoa trabalhando numa loja que a gente não vê. Uma das pessoas a gente não vê trabalhando numa loja. Lhes é negado até o dia. Lhes é negado até... Entende o quão forte, o quão pesado isso é. E como a gente tem que combater, mesmo a gente não fazendo parte, mesmo a gente não sendo. Então a representatividade é importante sim. E é importante sempre, gente. Sempre. Todos que estão assistindo, a gente sempre se atualizar sobre essas coisas. A gente sempre pesquisar. Porque pra gente pode ser uma besteira. Mas pra outra pessoa, ela pode estar sofrendo em casa de uma coisa que a gente nem imagina. Ela pode estar apanhando do pai. Ela pode morrer amanhã por uma falta de apoio, uma falta de conhecimento. E a gente quer ser visto, reconhecido e respeitado. E é isso. Aprendizado é diário, né? Yes, right? Era GLS e LGBT. Sim. Eu falei na instante LGBTQIA+. Tem o P, E aí, né? Rony já falou LGBTQIA+. E o mais, tem mais é porque tem mais. E mais, letras. e é porque tem muito E mais. é bom a gente apresentar sim. isso, porque realmente a gente A está em gente constante aprende, evolução claro. e aprendizado. Yes. Aham. Eu tenho, da sua fala, vou mudar aqui um pouquinho, sair, mas pertencer ao mesmo tema, né? Falar, recentemente, você falou sobre perspectiva, e recentemente, Rony Edu lançou uma música, né? Se lançou aí, né? Com uma nova perspectiva, um artista aqui. Eu quero saber... Desculpa, É impossível não chamar de amigos, né? Eu quero saber... primeiro como de se não você. tivesse lá, né? E vale ressaltar que o coreógrafo, né, do clipe foi Ian Quadros. E um dos E bailarinos eu estou foi dançando também, Joabson, né? hein? Confiram Caminhão Sem Freio no YouTube, taca stream, dá like e comentário. Mas eu quero saber de ambas as partes. Primeiro por Rony. Como que foi esse processo criativo de Caminhão Sem Freio? Que você chegou a Caminhão Sem Freio e aí falou assim, essa tem que ser a música que tem que startar, assim, minha carreira. Ai, gente. Gente, prepara, isso é porque muito louco, assim, porque não foi nada premeditado, no meu caso. Não foi nada premeditado, as coisas foram acontecendo, simplesmente. E pela primeira vez eu dei ouvido ao meu coração, assim. Parece bobo, deu ouvido ao coração, mas de verdade, a minha intuição, seja lá o que seja o nosso coração, nosso cérebro, tá. Então eu dei ouvido a isso, que me dizia, faça, você tem que fazer. Eu encontrei um caminho mais próximo de onde eu queria, do que eu queria fazer, de como eu queria trabalhar, através dessa música. Mas eu já escrevi outras, né? Antes dela, já vieram outras. Mas para o caminho que eu queria seguir, a música surgiu do banheiro, assim, tava tomando banho e veio um refrão. Para não esquecer, eu batuquei na mesa, gravei com o celular. E aí aquela música ficou lá, guardada. Quando eu comecei a ter vontade mesmo de produzir, de fazer a coisa acontecer, eu levei essa música eu mostrei essa música para um conhecido, não é meu amigo não, é um conhecido, um produtor daqui da Bahia. Porque, assim, eu sou completamente apaixonado por pagode, né, pagode baiano, principalmente, e quando eu escutei... as minhas referências são a Tocha, né? O próprio Léo Santana, o Parangolé, enfim. Mas essa coisa mais eletrônica que se aproxima mais das pistas de dança.
que flerta com o pop mesmo, assim, com a música pop que a gente conhece no Brasil hoje. Essa galera do Atocha, por exemplo, eu entendi que essa música ela podia ser um caminho. E aí eu levei essa música para esse produtor que acho que ele pensou assim, ele quer fazer a música de graça. Tá bom, vamos fazer, ele falou pra mim. E aí morreu Maria Preá. Fiquei em silêncio e tudo. E aí, esse ano, aconteceu uma coisa comigo muito, muito, assim, triste, que foi perder meu pai, né? Eu perdi meu pai esse ano, em março. Dezembro do ano passado, eu tava lembrando disso. Dia 23 fez um ano que a gente teve uma conversa, eu tive uma conversa com meu pai. Ele falou pra mim, você precisa fazer as coisas que você sonha. Assim, a nossa passagem aqui é muito rápida. Meu pai me falou isso, sem saber que essa seria a nossa última conversa, que esse seria o recado que ele estaria deixando pra mim, assim, que ficou muito forte. Ele falou assim, faz e você precisa fazer, mas faz logo, né? E assim, você tem nosso apoio, não era sobre isso que ele tava falando, mas eu entendi que era de onde eu precisava tirar força pra fazer aquilo acontecer, né? E eu falei, velho, eu tenho isso na mão, eu preciso colocar pra fazer. E aí, né, numa conversa lá mais esotérica, assim, com uma amiga, ela abriu umas cartas lá e falou pra mim assim, você precisa fazer, mas tem que ser já. Porque a gente que é do interior, artista do interior, a gente fica pensando que a gente só vai ser alguém, né, visto. A gente tem essa mentalidade também. O que dá certo é o que tá sendo visto por todo mundo, né? Se a gente estiver fora daqui. E eu fiquei pensando, o que é que eu tenho? O que é que eu tenho na mão aqui pra fazer? O que é que eu tenho na mão? Eu tenho o meu talento. Eu conheço pessoas produtores aqui que vão me instruir onde é que eu posso gravar, etc. E vou fazer... vou aproveitar o network que eu já tinha feito de alguém que conhece um produtor que não é daqui, porque eu não conheço gente daqui de Conquista, por exemplo, que produz o tipo de música que eu queria tocar, né? E aí pronto, usei esse networking com essa pessoa e aí a gente chegou nesse denominador que foi a música, né? Então eu queria algo que flertasse com pop e que fosse claro que eu vim da Bahia, né? E assim essa música nasceu, assim, e foi de maneira, na verdade, foi despretensioso, mas quando eu entendi que eu queria fazer aquele tipo de música, não, aí eu já sabia o que eu queria fazer. Né? Tanto que o que você escuta na música, do ritmo ao refrão, a quando entra o pagode, quando fui eu que eu disse, eu quero assim, é isso que eu quero. E escutava, não é assim, é isso aqui, ó. Isso, a voz, essa voz eu quero, essa. Eu quero um carimbo, né? Eu sabia o que eu queria, né? A partir do momento que eu entendi que eu queria fazer. Então, a música... ela surgiu dessa maneira, né? Tem esse contexto aí por trás, mas quando eu entendi que era aquilo, que eu cheguei onde eu podia ser visto pelas pessoas, e aí pronto, eu decidi fazer a coisa séria, né? Assim, muito sério. Eu procurei um produtor de fora, não porque em Conquista e na Bahia não tenha pessoas competentes, mas foi alguém que eu sabia que ia fazer o mais próximo do que eu queria, né? E o resultado saiu melhor do que eu imaginava. Inclusive, Cris é um cabeção, assim, ele entendeu o que eu falei, sabe? Mandei as referências, eu mandei referência que foi de Atocha a Trio da Ruana, pra ele ouvir e saber o que eu queria, sabe? Então, eu queria ser escutado por muitas pessoas, e isso começou a acontecer, né? Hoje minha música já foi reproduzida quase 15 mil vezes aí, em todas as plataformas digitais, né? Somando, né? Como eu tô começando agora, então você soma YouTube, soma Spotify, soma Deezer, soma... Aí mas ela é famosa, viu? Dá mais de 15 mil. E assim, o massa é que eu recebi muitos comentários positivos, muitos, eu não paro de receber toda vez que eu saio, né? Isso dá um gás, vocês não sabem como isso emociona a gente, dá um gás, porque assim, foi uma coisa... que é a tantas mãos, né? A produção do clipe mesmo, meu Deus, são a tantas mãos que a gente construiu com a ajuda de amigos, sabe? Com pessoas que foram viabilizando o caminho, né? Pessoas que acreditaram no meu sonho também me apoiaram. Que foi, assim, de extrema importância,
Porque hoje a gente sabe como a gente tá visual, né? Tudo é visual. Então você precisa fazer as coisas para as pessoas verem. Enfim, a música foi isso, assim. Quando eu entendi que aquele era um caminho que eu conseguiria conversar com muitas pessoas, que as pessoas conseguissem dançar o que eu ia cantar, eu falei assim, é essa mesmo, é essa música aqui. E o clipe, você deixou a coreografia 100% na mão de Ian, ou tipo assim, tu falou, eu queria mais ou menos assim? Não, a gente teve conversa antes, né? A gente teve uma reunião pra decidir. Eu já tinha os lugares onde a gente queria gravar o clipe. Na verdade, o segundo lugar foi um insight que aconteceu assim. Juro que eu acordei assim. Nossa, esse lugar aqui. Que foi o Colégio Oficina, quadro Colégio Oficina, de uma grande amiga minha aqui. Beijo, Colégio Oficina. De Conquista. E eu tive esse insight. Falei, poxa, vai ser lá. Mas sobre a coreografia, a gente teve uma conversa, né? Que eu mostrei algumas coisas que eu gosto. Ian também, a gente já dançou junto, né? Em outras oportunidades. Então, Ian meio que entende o que eu gosto, né? Como funciona. E assim, foi muito tranquilo também, né? O que a gente não conseguia chegar, né, no que eu queria, a gente chamou uma outra amiga nossa, Lara. Um beijo, Lara Winnie, que coreógrafa foi, também. assim, o elo também, que ligou as ideias de Ian, as minhas e as dela, né? Então a gente chegou nesse resultado a partir de muita conversa, né? A gente teve muita conversa e muito ensaio também. Porque do momento que eu perguntei às pessoas, vocês topam fazer comigo? É assim, é dessa forma, eu posso isso, eu não posso isso. E como é que a gente faz? Quem é que pode fazer? E as pessoas toparam. Foi muito massa, porque assim, eu acho que nem as pessoas tinham noção do resultado. Eu juro pra vocês, eu assisti agora domingo, tava na casa da minha bisavó, assisti domingo com o povo lá. Eu fico sem acreditar. Falo assim, gente, porque assim, é uma coisa simples, mas que pra quem começa, e eu não tô atribuindo isso só a mim, não, eu tô atribuindo a todo mundo que participa, a coisa ficou muito redonda, sabe? As coisinhas dele. As coisinhas dela que é tudo pouquinha, menino, mas é tudo da boa. Então, assim, é isso, sabe? A coreografia, ela foi pensada a algumas mãos, né? Mas óbvio que a cabeça e o corpo principal é o que Ian trouxe pra mim. Né? Porque ele tem essa expertise, ele conhece, ele estuda muito, né? Isso é uma coisa que eu percebo muito em Ian, que eu valorizo muito. Não é à toa, não é de graça, né? Não é de graça as coisas que ele traz, não é. Assim, sempre tem uma referência muito forte. As pessoas que ele tem como referência, eu também gosto muito. Então, isso facilita o processo, né? E somando tudo isso, né? Que é o talento de ambas as partes com talentos também que vieram participar da coisa, a coisa tomou aquela proporção, né? E eu, assim, juro pra você, eu sou muito feliz com o resultado, muito feliz. E é até um problema pra mim, né? Porque as pessoas falam assim, e agora? Todo mundo fica me perguntando. E agora, e aí, o que vem aí, né? Porque é um desafio você se superar. Cadê o álbum? Você se superar, sabe? Você se superar. Mas eu acho que é isso. A gente ir fazendo, nem sempre vamos agradar todo mundo, mas eu queria aparecer de uma maneira profissional. E eu consegui. E conseguiu. E eu consegui. Rony falou de referências. Ian, quais foram as referências que você buscou, assim, pra... Só eu. Eu queria agradecer a mim mesma como Anitta. Então, amigo, minhas referências, porque assim, minha área de especialização, minha especialidade na dança, né, estudo outras coisas também, mas são as danças urbanas, né, que se destrincham em vários estilos. Eu e os Rony nos conhecemos desde 2015. Inclusive, nos conhecemos através de uma seleção, né, pra entrar na escola de dança, a qual nós duas passamos. E aí, a gente se tornou amigo. Então, assim, quando a gente conhece a pessoa, a gente sabe do que ela gosta. Por exemplo, referências... Eu pego muita referência, por exemplo, da Royal Family, que é um grupo que, assim, fez parte da nossa construção enquanto o grupo de danças urbanas que a gente tinha aqui na cidade. Pego a dança do próprio Rony, que eu vejo... Como a gente é amigo, como a gente sabe, como a gente curte, eu vejo ele dançando, eu vejo como o corpo dele fala. E se é uma música dele, se é o que ele quer que as pessoas dancem, então eu tenho que pensar em quem?
Antes de ter uma referência, né? Que tem várias mulheres, assim, Beyoncé, que não é uma bailarina, por exemplo, mas que, né, é uma artista, enfim, tem várias referências, mas assim, o primeiro ponto de partida que eu tive foi sobre o que ele gostava, sobre como ele se movia. Isso pra gente foi importante. Aí criei a coreografia, fiz a direção de movimento também do clipe, que foi uma coisa muito de teste, teste não, mas foi muito novo também essa experiência, né? E gostei muito do resultado também. E com a equipe também que fez com a gente, que foi a Jazz Produtora, entenderam, né, os comandos. E aí, então foi um trabalho bem executado, né? O refrão Lara Winnie, quem fez, nossa amiga também que dançava com a gente. Então, assim, foi uma coisa muito boa de se fazer, muito familiar ao mesmo tempo, né? Porque trabalhar com amigos, e quando há respeito, né? Porque não é só porque é amigo que não vai tratar de forma profissional. Foi tudo profissional, foi tudo bem feito, foi tudo bem dialogado. Então, assim, as referências que eu tenho, é minha história, basicamente também. As histórias das pessoas que passaram por mim, das aulas de pessoas que eu fiz, das referências que eu tenho, né? Que são inúmeras, que não tem uma somente que eu posso falar assim. Mas é um conglomerado de coisas, né? A gente que é bicho, a gente adora um papo, né? Então a gente vai fazer consome isso. Gente, eu sinto informar que a gente tá chegando ao final da nossa conversa. Eu queria muito a vocês. Vai passar aqui IAF Quadros. A hora passou voando. Amei demais. Muito obrigada. Eu queria que vocês tivessem uma consideração final, falassem assim, rapidinho. André quer falar? Rony, eu queria te pedir pra você finalizar cantando um pouquinho da sua música. Não, é tudo autotune. Ela não sabia cantar. Tá, vocês querem que a gente considere primeiro? Considere, depois faça suas termina, né? considerações. No tempo de e a vocês. gente finaliza com a Quando os música. créditos sobem, você vai cantar no Sudoeste. Gente, eu queria agradecer muito vocês, muito mesmo. Foi muito bacana o papo. É sempre bom. Tudo bom. É sempre bom a gente trocar, né? A gente levar e escutar e colocar pra fora também algumas coisas. São pontos importantes, são coisas importantes. Esse papo é um papo importante para diversas pessoas, né? Pessoas que, assim como eu também, que são da comunidade, sabe, que querem começar a fazer. Eu vi, gente, a Anitta falar uma coisa esses dias aí que parece besta. Eu sou muito cadelinha de Anitta, tá? Eu respeito muito o trabalho dela. Eu acho que ela chegou onde ela queria chegar. E tem chegado, assim, né? Existem controvérsias, as pessoas pensam outras coisas, mas eu penso dessa forma. E ela falou assim, enquanto você estiver focando em você, essa coisa cresce, né? Então para de focar nos outros, ter medo do que os outros estão fazendo. Isso eu absorvi muito, assim. Então, é isso, assim, para pessoas que, como eu, né? Eu, de alguma forma, puder fazer com que essas pessoas se sintam motivadas a fazer, isso para mim já é uma coisa muito, muito importante, né? Porque eu ainda não sou aquela pessoa que o Brasil conhece. Ainda, vocês ouviram isso? Mas, assim, muitas pessoas de Vitória da Conquista me conhecem. E se eu já mudar uma mentalidade dessa aí, de, poxa, não, esse cara aqui fez, eu vou tentar também, sabe? Isso é muito importante. Então, é isso. O nosso corpo é político, a nossa presença importa. Seja lá sobre o que a gente esteja falando na nossa arte, no nosso trabalho. E isso é importante ser dito. Essa conversa é uma conversa que importa também. Então, obrigado pelo convite e estou muito feliz. It's my turn, bitch. Então, gente, quero agradecer de verdade, papo muito bom. Eu adoro conversar. Adoro também falar sobre coisas importantes, né? Adoro poder ajudar de alguma forma, porque assim, eu quero mudar o mundo para pessoas como eu. Eu penso, quando eu falo isso, eu penso em mim criança, que queria brincar, que queria me divertir, que queria ser eu, que queria dançar, que eu queria ser várias, que queria ficar tranquilo. E até esse direito é tirado da gente, essa tranquilidade, essa paz da gente. Então assim, eu quero que o mundo mude para as pessoas que estão vindo aí, para as que já estão aqui. E a reflexão que eu quero propor, né? Uma vez que estamos falando de arte LGBTQIAP+, de diversidade, a reflexão que eu quero fazer, assim, para todo mundo que estiver ouvindo, que está aqui agora, repara seu meio, assim, você que é LGBT ou você que não é LGBT, como é que está seu meio, como é que estão as pessoas que você está
convivendo. Como é que são essas pessoas? São todas iguais? Elas se parecem? Você conhece alguma travesti? Você é amiga de alguma travesti? Você tem pessoas pretas no seu ciclo de amizade, pessoas retidas, pessoas gordas. E não tratando isso como um livro de inglês, né? Que a gente abre um livro de inglês, tem lá várias etnicidades e tal. Etnias, né? Sorry. Mas quero falar sobre isso, propor essa reflexão de assim, quem são as pessoas que a gente está se relacionando. Porque assim, não adianta a gente chegar aqui e fazer uma roda de conversa falando sobre representatividade e diversidade se a gente não vive isso. Se a gente passa por uma travesti na rua, quando a gente pode vê-las, né? Porque, como eu falei, o dia é negado a elas. Se a gente não dá nenhum oi pra elas, se é amiga de alguma delas, e a pessoa não binária? Você tá debochando dela aí, entendeu? Então, assim, a conversa é pra gente também. A gente não tá imune ileso, não. E não é porque a gente tá dentro da comunidade que a gente não pode cometer erros, que a gente tá sempre certo, não é isso. É sobre a gente entender que a gente erra e que a gente é humano, porque até ser enxergado como humanos mesmo é negado a gente, né? Minha reflexão é essa, vamos ver com quem a gente se relaciona, como a gente se relaciona, o que a gente quer deixar pra essas pessoas. E é sobre... E agora ele Arroba vai dar uma IF palhinha Quadros. pra gente finalizar, né? Ó, gente, sigam lá, tá? @RoniEdu no Instagram. Vai É aparecer nóis aqui. que voa. Gente, aparecer e um pedaço de antes de Rony cantar, nossas redes sociais. Vamos falar de quê? Em todas as redes sociais, Instagram, YouTube, qual câmera de TikTok, câmera? Twitter. Segue a gente Qual a lá câmera pra que eu falo, acompanhar produção? Quer dizer, Qual é a minha câmera? E eu olhando pra trás o tempo todo. Gente, não sou vesga, que eu sou confusa. é isso, né? Vamos Minhas lá? redes, @IanF Quadros com Y. segue ele. Ian F Quadros. @RoniEdu. RONEEDU. Que eu sou letrando, né? X12. Vamos lá. Você me disse pra te bloquear, apagar seu número, não te ligar. Você acha que eu chamo atenção, mas essa decisão não tá na sua mão, não. Se você não para de me stalkear, como é que eu posso desaparecer? Se todo canto que eu chego é pressão, se eu quero beijar todo mundo, tu tem nada a ver, não. Sabe que eu sou caminhão sem freio, Acelera. que minha galera é massa. Se entendeu que o bonde é brabo, então por que cê veio? Né, Silvia, que eu sou cantora? Eu sou cantora, né, Silvia? Meu amor, eu sou Maísa. cantora. Obrigado, gente. Um beijo. Tchau, Então, tchau. né? Os créditos não vai passar.